Você está no canal Dulcino Macedo. Você sabe como é composta a tributação de uma mercadoria? Se não sabe, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar essa composição e te mostrar como o SAP trabalha. O vídeo de hoje é um oferecimento da Next Consult. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração dele com qualquer sistema satélite, a Next Consult é a empresa certa para realizar esse tipo de trabalho. Com uma vasta experiência de mercado e sua expertise em diversas plataformas de desenvolvimento, a Next vai conseguir resolver o seu problema. Quer saber mais? Link na descrição. Para entender a tributação, precisamos olhar para duas variáveis. A primeira delas é o CFOP, que significa Código Fiscal de Operações. Esse código ele é composto de 4 dígitos, onde o primeiro define a origem e o movimento da operação conforme a tabela que vocês estão vendo agora. E os outros 3 últimos, a operação propriamente dita. E a segunda variável é o CST, que significa Código de Situação Tributária. E para cada um dos tipos de impostos existe uma tabela que define a forma de tributação. Todos os impostos possuem 2 dígitos, que definem a forma como o imposto está sendo tributado, conforme pode ser visto na tabela. Porém, o ICMS é uma exceção. E este, por sua vez, possui 3 dígitos, conforme pode ser visto na tabela, sendo o primeiro a origem de mercadoria e os 2 últimos a forma de tributação. Agora que já temos o conceito, vamos à prática. O código de imposto no SAP Business One é o concentrador de toda a carga tributária de uma operação, incluindo o CFOP e a CST. No SAP, nós temos CFOPs em dois cadastros. O primeiro deles é a utilização, que podemos ver aqui as variações de CFOP dentro do estado, fora do estado, internacional. Porém, esses CFOPs aqui não são utilizados pelo SAP. A única forma onde esse CFOP vai ser retornado é quando eu não tiver um código de imposto na linha. O outro cadastro onde eu possuo CFOPs é o cadastro de código de imposto. Dentro do código de imposto, eu tenho as CFOPs de entrada e CFOPs de saída. Então, vou carregar um código de imposto previamente cadastrado aqui. E aqui nós podemos ver o CFOP de entrada e o CFOP de saída. Eu vou pegar um código de imposto 5101, por exemplo, e vou utilizar ele dentro de uma tela de nota fiscal de saída. Então, abrindo a tela de nota fiscal de saída e realizando a simulação, nós podemos ver que, ao informar a utilização, se eu não tiver uma determinação, ele vai trazer para o campo CFOP a CFOP que estava dentro da utilização. Porém, se eu modifico o código de imposto, ele vai pegar o CFOP de dentro do código de imposto. Vamos a um exemplo. Quando eu utilizo a utilização de venda adquirida por terceiros, o SAP está me determinando o código de imposto 5102001. E ao abrir esse código de imposto, eu tenho um CFOP de saída 5102. Então, é o CFOP que está retornando nesse campo aqui. E se eu forçar aqui um outro CFOP que não é o CFOP da utilização, ele vai me trazer e preencher o campo CFOP de acordo com o código de imposto. Então, o CFOP parte de dentro do código de imposto. O segundo passo são as CSTs. As CSTs, conforme podemos ver, elas também têm sua origem dentro do código de imposto. Então, perceba que o único imposto diferente é o imposto de ICMS, que nós já vamos falar dele. Os demais impostos, todos eles eu tenho um CST, um campo de CST de entrada. Então, para o IPI, por exemplo, dentro desse cenário aqui, eu posso definir qual é o CST que vai se enquadrar. Então, todo o CST desses impostos aqui embaixo
ele tem a sua variação entre entradas e saídas, então cada um deles tem sua correspondência. E o SAP ele tem esse cadastro previamente criado aqui dentro por tipo de imposto. Então nós definimos o CST de entrada e no momento que utilizarmos na nota de saída, o SAP vai gerar ele como um CST de saída. Tá? Então eu tenho aqui 00, que é uma tributação integral de IPI. Eu tenho 01 para PIS e COFINS, que são tributações integrais. Porém, no ICMS eu tenho o sufixo, que é o 00 aqui. Então, entrando aqui na tela de nota fiscal de saída, o que nós temos é as colunas de CST, elas ficam desabilitadas. Então, eu já habilitei elas aqui. Eu estou com o CST de ICMS, de IPI, de PIS e o de COFINS eu acho que já deve estar aqui para o final. Apesar de que o PIS e o COFINS eles vão trabalhar com a mesma CST. Então, vou habilitar aqui também o CST de COFINS. CST para COFINS, ele já está aqui. Ele está aqui para frente. Então, o CST de COFINS, né, o de ICMS e o de IPI. Então, se eu voltar no meu código de imposto, eu vejo que o meu IPI está com a tributação, está com o CST de 00, que aqui corresponde a 50, porque esse é o CST de entrada. Então, o CST de saída, correspondente ao 00, como a gente pode ver aqui, é o 50. Então, ele puxa o CST 50 para cá. O CST de PIS e de COFINS, ele segue uma regra diferente. Então, é uma operação com tributação ou não tributado. Tá? E aqui ele é uma operação com tributação. Então, ele é 01. Então, as características dos CSTs, eles dependem muito do imposto. No final do vídeo, eu vou deixar na descrição um link para os documentos e as tabelas dentro da Cefaz, do portal da Nota Fiscal Eletrônica. Então, por lá você consegue ter uma ideia desses CSTs e desses CFOPs. Como eu mencionei, o ICMS ele trabalha diferente. E qual é a forma que o ICMS trabalha? Conforme vemos aqui, eu tenho apenas 2 dígitos no sufixo do ICMS. E na tela de nota, o meu CST de ICMS, ele está como 0.00. Esse primeiro dígito, conforme eu falei no início do vídeo, ele é a origem do produto. Então, como é feita essa composição desse CST? O SAP vai abrir o produto e aqui dentro do produto eu tenho a fonte do produto. Então, eu vou abrir essa fonte de produto e aqui está o primeiro dígito. Então, 0 é para nacional, 1 é para estrangeira, né, exceto os indicados no código 6, 2 estrangeira, 3 nacional com superior a 40% e assim sucessivamente. Tá? Então, dependendo do que eu informar aqui, eu vou modificar ela para estrangeiro aqui. Vou forçar uma alteração no código de imposto aqui. E perceba que agora o meu CST ele vem como 1.00. Então, dependendo do que estiver informado na fonte de produto dentro do cadastro do produto, a CST do ICMS vai ser modificada. Bom, vou deixar o link da área de download do portal da NFE na descrição do seu vídeo para quem quiser mais informações sobre. O conteúdo desse vídeo é esse. Para quem ainda não me segue, estou deixando o link das minhas redes sociais no primeiro comentário fixado desse vídeo. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora. Meu muito obrigado, um abraço a todos e até mais.